Olá, meu nome é Tiago. Você sabe qual é a melhor maneira para se viver em um relacionamento a dois? Sendo um. Exatamente, sendo um. Gênesis 2:24 vai dizer o seguinte: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, se tornando com ela uma só carne. É exatamente isso. E esse é o maior milagre que existe no casamento. Duas pessoas criadas de maneira diferente, com pensamentos completamente diferentes, muitas das vezes até criados em culturas diferentes, se unem agora dentro da mesma casa, para fazer daquela casa um lar, para na verdade formar uma família. E isso é realmente extraordinário. Então, quais são as atitudes que nós precisamos ter para melhorar o nosso relacionamento? Para eu ser um com aquela pessoa que está do meu lado? Primeiro, diálogo. É extremamente importante o diálogo dentro dos lares. Nós conversarmos, nós saber o que está no coração da nossa esposa, do nosso esposo, saber como é que foi o dia, saber quais são os planos, saber quais são os sonhos. Porque quando nós éramos solteiros, o meu pensamento era como solteiro. Eu planejava a minha vida, eu pensava no que ia fazer, eu pensava como que iria ser. Só que agora casado é diferente, agora eu preciso planejar com outras pessoas, existem outras pessoas envolvidas. Então eu preciso sentar, na verdade, com meu parceiro, com minha parceira e conversar. Quais são os nossos sonhos? Porque agora não é mais o meu sonho e o sonho dela, agora são os nossos sonhos. Pessoas têm dificuldade, na verdade, no seu relacionamento, porque mesmo após, depois de casado, tratam a vida de maneira separada. É a minha conta e a sua conta. São os meus planos e os teus planos, os meus sonhos e os teus sonhos. Dificilmente isso vai dar certo. Quando, na verdade, precisa ser os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa conta. Porque para eu ser um, eu preciso ter uma conta só. Não necessariamente uma conta no meu nome. No caso, digamos assim, não necessariamente uma conta conjunta. Quando eu falo uma mesma conta, é que a vida financeira seja transparente para os dois. Aquilo que está sendo feito precisa ser transparente. Nós precisamos realmente unir tudo. Não somente, como dizem por aí, unir as escovas, né? Não é isso. Então, assim, o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental para nós nos conhecermos, porque como que eu vou conhecer quem está ali ao meu lado se eu não souber o que está no coração dela? E uma outra situação, na verdade, são as diferenças. Às vezes as pessoas pensam que mas nós somos muito diferentes. E as diferenças é completamente positivo, porque as diferenças se complementam. Você só precisa identificar o que você faz de melhor e o que a sua esposa ou seu esposo faz de melhor. E não necessariamente para competir um com o outro, para ficar, na verdade, criando dificuldade nisso, mas precisa, na verdade, avançar. Eu lembro que no início do casamento nós percebemos que eu sempre fui mais tranquilo, sempre fui de mais pensar nas coisas. E minha esposa, a Cíntia, ela é muito acelerada. Ela é, na verdade, de ver as coisas e querer agir. E isso, na verdade, no início a gente teve dificuldade com isso. Mas logo em seguida nós percebemos que isso era algo positivo. Porque ela percebia algo que nós podíamos fazer. E eu, na verdade, não vetava aquela situação. Nós sentávamos e conversávamos a respeito de como iríamos fazer aquilo. Porque o que fazer, muitas das vezes, ela via primeiro do que eu. Mas o como fazer, a gente precisava conversar para alinhar como que a gente ia fazer. Porque eu, na verdade, a minha mente era mais organizada. A forma de organizar as coisas para que aquilo que ela tinha visto não desse errado. E assim nós conquistamos muitas coisas. E é exatamente sobre isso. Casamento é uma parceria. Casamento é onde os dois, na verdade, estão caminhando junto. Só que para isso precisou de renunciar a algumas coisas. Eu precisei de renunciar a algumas coisas que pareciam importantes naquele momento. Mas lá na frente eu pude ver que não era tão importante assim. Abrir mão, na verdade, de alguns amigos, abrir mão de alguns compromissos, porque a prioridade passa a ser quem está do meu lado. Ela também precisou abrir mão de algumas coisas. E hoje nós colhemos, graças a Deus, nós colhemos muitos frutos disso, porque crescemos muito como casal, conquistamos muitas coisas ao longo da caminhada. E isso é que é muito importante. Uma outra situação muito importante, nós precisamos, na verdade, entender que após o casamento, após eu me unir com outra pessoa, agora é eu e aquela pessoa. Não pode ter interferência do lado de fora.
Esse versículo que nós lemos no início, deixar pai e mãe, é realmente sair da dependência dos pais. Não é, na verdade, que ao me casar eu esqueço do meu pai e da minha mãe, não é isso. Só que eu preciso assumir, na verdade, a minha posição, como agora eu tenho uma família, e eu preciso resolver as minhas situações com a minha esposa, ou com seu esposo, com seu parceiro, com sua parceira, e é assim que precisa ser. E assim é que nós crescemos. Porque se tivermos uma dependência financeira dos nossos pais, nós não vamos avançar. Se tivermos uma dependência emocional dos nossos pais, nós não vamos avançar. Sabe qual é a dependência emocional? Aquela situação que tudo que acontece dentro de casa, o casal corre para contar para os pais, e aí depois resolve dentro de casa e os pais acabam ficando chateados, porque é filho, mexeu com o filho ou com a filha. E a partir do momento também que eu fui lá e eu dou oportunidade também deles optarem na minha vida. Não que eles não possam aconselhar a minha vida, só não pode ter uma dependência. Sabe o que é dependência? É a pessoa não dar nenhum passo sem pedir opinião. Essa que é a questão. Nós precisamos realmente sair e criar a nossa família e viver o relacionamento. E o relacionamento no início pode ser muito difícil, no decorrer da caminhada pode ser muito difícil, mas como nós alinhamos esses fundamentos, como nós colocamos o diálogo em dia, quando nós entendemos que não tem nada mais importante, a pessoa, o dinheiro não é mais importante do que o nosso relacionamento. Tem muitas pessoas que têm dificuldade na vida financeira como casal, porque um fala, um poupa mais, o outro gasta mais, e fala que por isso acaba não juntando a renda. Dificilmente esse é o tipo de casal que dificilmente chega muito longe. E geralmente quando chega a conquistar algo, acaba atrapalhando no próprio casamento, porque mostra para o outro que eu consegui sem a sua ajuda, eu consegui sem estar junto. Quando na verdade, quando nós nos unimos, todas as vitórias passam a ser a vitória do casal. Todas as dificuldades passam a ser dificuldade do casal. E acaba não criando para acusação dentro do casamento. Entendeu como nós nos protegemos quando nos tornamos um? É interessante porque ao unir a nossa vida financeira, de repente o mais importante seja estabelecer compromissos. Estabelecer qual é a meta da família. Precisamos ter meta como família. E aí ninguém é pego de surpresa. A gente precisa se planejar. Qual vai ser o planejamento? Planejamento do ano. Qual vai ser o planejamento? O que nós vamos fazer daqui para frente? Isso é tudo muito importante. Então, viva o melhor do casamento. Seja um. Coloque esses princípios em prática e viva um casamento saudável. Se você ficou até aqui, dá o like, se inscreve no canal. Até mais.